Olá, tudo bem? Olha, toma cuidado com aquilo que você acredita e aquilo que você ouve, ou até mesmo aquilo que você raciocina dentro de si mesmo como sendo o que é certo e o que é errado. Um dos dons do Espírito Santo, mencionados pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos na Bíblia, é o dom de discernimento. O que é dom de discernimento? O dom de discernimento é aquilo que você tem dentro de você como uma lâmpada, como um referencial, como uma luz que te guia para você ver, ouvir, perceber, sentir, intuir como sendo certo, como sendo errado, como sendo falso, como sendo verdadeiro, como sendo legítimo ou como sendo uma imitação do legítimo. Nos dias de hoje, muitas pessoas, elas estão acreditando que estão seguindo o que é certo, mas elas não têm, às vezes, o discernimento que somente o Evangelho de Jesus Cristo proporciona para uma pessoa. Por exemplo, esses dias atrás eu coloquei no Facebook uma mensagem assim, em frase, que você deve tomar cuidado com pessoas que você ouve nos púlpitos. Hoje a igreja está cheia de falsos profetas e falsas profetisas, cheia delas, cheio dessas pessoas que nunca conheceram o Evangelho, nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca nasceram de novo, nunca se converteram a Deus. E elas estão nos púlpitos pregando às vezes o progressismo, o positivismo, pregando o hedonismo, pregando falsas mensagens que parecem ser de Deus e parecem ser do Evangelho, mas não são. Não passam apenas de espíritos enganadores com doutrinas de demônios, como diz o apóstolo Paulo lá para Timóteo. Nos últimos dias, Paulo diz que nós estaremos sujeitos a ouvir esse tipo de gente. Paulo diz que a igreja ajuntaria esse tipo de gente que ensinaria essas falsas doutrinas, esses ensinamentos que não tem nada a ver com Deus, com o Evangelho, com o certo, com o verdadeiro, assim como se são falsos profetas. Hoje nós temos o que nós chamamos de coach. Eu falei isso até no Facebook, Cuidado, às vezes você vai na igreja para você ouvir uma palestra sobre autoajuda ou sobre motivação pessoal, sobre como ganhar dinheiro, como ser feliz. Você vai na igreja para ouvir isso. A igreja não é lugar dessas coisas. A igreja não é lugar de palestrantes, nem de mestres destas coisas, nem de coaches destas coisas. E o que me estranhei é que quando eu coloquei essa mensagem no Facebook, evangélicos me contestaram. Católicos, amigos evangélicos e católicos me contestaram, dizendo que não é isso não, eu estou enganado. Eu estou enganado? A igreja é lugar de ouvir estas coisas? Ou a igreja é lugar onde nós ouvimos a pregação do Evangelho de Jesus Cristo? A vida de Jesus, as obras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Jesus disse, edificarei a minha igreja, vou reunir 2 ou 3 em volta do meu nome, e ali eu estarei no meio deles. Jesus disse que é Ele que é o motivo de um grupo de pessoas no lugar ser chamado de igreja. Não um coach, não um palestrante de autoajuda ou de motivação pessoal. Essas coisas não têm nenhuma validade, como diz Paulo lá em Colossenses, essas coisas não ajudam você contra as batalhas da carne, as batalhas contra Satanás, as batalhas contra o mundo. Por outro lado, nós temos um grupo de gente que também está fora da igreja porque viram e perceberam essas coisas e saíram fora. Esse é um outro aspecto, é uma outra ponta, desse auto-engano. Essas pessoas saíram da igreja revoltadas, amarguradas, magoadas, e elas saem da igreja protestando contra o abuso desses coaches, abuso desses falsos profetas e essas falsas profetisas que só profetizam mentiras e que querem muitas vezes só o dinheiro das pessoas que estão ali nesse lugar.
Essas pessoas do lado de fora começam a julgar a igreja, condená-la e não quer mais se envolver com ela. Mas esse é outra ponta desse auto-engano, porque nós temos que entender o seguinte: nós não somos de uma igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se reúne no lugar onde pessoas estão ouvindo o evangelho de Jesus, os caminhos que levam para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essas pessoas que estão do lado de fora, protestando, contestando, brigando, julgando e condenando os que estão dentro do sistema, elas também podem estar num auto-engano, onde falta um discernimento e uma autoanálise daquilo que ela está acreditando. Se revoltar contra esse tipo de coisa não nos torna melhores se nós não tivermos seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é vivido, ele é seguido por muitas pessoas. Essas pessoas que se reúnem em volta do Evangelho é a verdadeira igreja. Não importa se estão do lado de dentro ou do lado de fora do sistema, você tem que ter discernimento. E aqui eu volto ao que eu comecei a dizer. Nós estamos vivendo em dias em que nós precisamos ter discernimento. Discernir o que é certo e o errado. Discernir o que é falso e discernir o que é verdadeiro. E estarmos junto com as pessoas que estão no caminho do Evangelho. Finalmente, Paulo diz aqui, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios: temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum modo corrompidos os vossos entendimentos. Então Satanás trabalha no entendimento das pessoas, na concepção de raciocínio e lógica que as pessoas têm. Tem pessoas que não estão discernindo que ficar fora do Evangelho e do caminho do Evangelho e do grupo daqueles que estão seguindo o Evangelho também é um aspecto perigoso das coisas. Estar dentro do lugar errado da falsa religião, da falsa igreja, do falso Evangelho é um perigo espiritual. Estar do lado de fora não garante que você está certo. Você pode estar também do lado errado e do lado enganoso dos seus questionamentos. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que nós possamos seguir o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho. Deus te abençoe.